Saudações a todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita em mais uma noite de estudos e esforços para utilidades produzidas pelos servidores da Casa, incluindo aqui os espíritos benfeitores, que são servidores do bem e que estão sempre apostos. Então, a nossa alegria para o convite é a de que estejamos juntos em alguns estudos que possam nos ajudar a refletir melhor sobre a melhor maneira de agirmos para produzir uma qualidade de vida mais adequada, mais alegre e mais feliz. É melhor falar isso do que desejo que todos tenham paz e alegria. Não vão ter, a menos que façam para ter. É a disponibilidade que a sabedoria divina coloca ao alcance dos homens. Todos estão disponíveis para produzir a paz. E a gente, por decisão nossa, ou invigilância nossa. Invigilância é o contrário de decisão, porque decisão é consciente e invigilância é inconsciente. Vigilância é eu quero não errar. E decisão é eu quero não errar. Vou não errar. E invigilância é eu posso errar. Eu não quero, mas sei que vou. Toda invigilância leva a erro. E todo erro decorre de alguma invigilância. Por isso que Jesus falou: vigiai, para não cairdes. Para não cairdes na tentação. Vigiai. Quer dizer que se a gente fizer isso, a gente melhora a probabilidade da vida ser melhor. Então a gente sofre porque não sabe viver melhor, ou porque sabe, mas não o quê? Sabe viver melhor, mas não vive. Por quê? Não, até que faz. Eu faço por onde, mas ainda assim erro. Eu erro ou porque eu não sabia acertar, ou porque eu sabia, mas o que eu não fiz? Praticar não vai explicar, não é? Exercitar não vai explicar. Pensa bem. Eu sabia acertar, mas não acertei porque não... Um verbo. Eu sabia acertar, mas não acertei porque não... Esforcei, mas não. Vigiei, mas não. Dediquei, mas não. Agi, mas não. Habilitei? Não. Consegui. Oh, dureza, é muito mais fácil. Eu quero pular um buraco daqui lá assim, ó. Eu quero. E sei como é que é. É só chegar e... Eu sei. E eu pulo e caio no buraco. O que é que faltou para mim? Conseguiu. Quer dizer, a gente erra porque não conseguiu acertar. Você queria, sabia, tentou e não conseguiu. É ou não é? São os dois motivos por que a gente erra. Ou porque não sabe. E se não sabe, nem tenta, né? Ou então sabe,
Se sabe e não lembra, também não tenta. Agora, sabe, tenta e não faz, porque não conseguiu. Não consegue. Então, conseguir é um negócio que nos prejudica. Não conseguir. Não conseguir é um negócio que nos prejudica. E a gente precisa, então, conseguir. Para conseguir, eu preciso de duas coisas. Para conseguir. Cansei de falar isso aqui já, mas não para vocês, para outros. Porque se eu tivesse falado para vocês, vocês sabiam. É ou não é? Então, para a gente conseguir, a gente precisa de duas coisas. Para conseguir. Conseguir. Precisa de duas coisas. Primeira e segunda. Essas duas. Agora, qual é a primeira? Se vocês não souberem a primeira, não vão saber a segunda. Hein? Isso. A primeira é saber. Se eu não souber, não adianta nem tentar. É ou não é? Então, saber é a primeira. E a outra? Para conseguir, eu preciso saber e depois exercitar. Eu vou exercitar até saber. Agora eu já sei. E preciso de uma segunda coisa. O que é? Hein? Vontade eu já tenho, tanto que já até estudei para danar e aprendi. Porque eu quero conseguir. Agora está faltando fazer? Pois é o que eu vou fazer quando eu fizer a segunda coisa ali. Tentar, hein? Dedicar, eu me dedico, mas se não tiver essa segunda aqui, não vai sair. Praticar eu vou fazer até saber. Quando eu souber, eu preciso dar a segunda aqui. Hein? Executar eu vou fazer depois que eu tiver aplicado essa daqui. Aí executei, agora consigo. Eu gosto desse brinquedo, sabe por quê? Primeiro porque vocês ensaiam a criatividade. Todo mundo ensaia. E segundo, porque na hora que a gente descobre, a gente não erra mais. É mesmo. Aí aprende. E com isso vocês não acertaram até agora. A última é o quê? É um verbo. Pois é, fazer eu vou. Assim que eu puser isso aqui, aí eu vou fazer. Está faltando essa aqui, ó. Duas palavras. Estar. Agora vem a outra. Apto serve, hein? Apto serve. Mas eu quero a outra que é melhorzinha do que apto. Pronto serve, mas eu quero aquela outra palavra. Pronto serve. Habilitado. Habilitado. Vamos abrir aqui porque vai ser mais comprido. Estar habilitado. Se eu não estiver habilitado, eu não faço. Por mais que queira e por mais que saiba. Mas se souber, está habilitado. Tá, não. Sabe subir numa corda? Sabe ou não? O helicóptero joga uma corda para você lá, uma corda, cheia de nós assim. Você sabe subir? Todo mundo sabe. Como é que sobe? Isso. Todo mundo sabe. Sabe como é que é? Pega a corda e vai puxando para cima assim, ó. Aí o corpo vai ficando, né? Você vai puxando, chega lá no helicóptero. Todo mundo sabe isso. Agora, todo mundo sobe?
Quantos metros numa corda você sobe? O helicóptero está 20 metros ali. E você está lá dentro de um buraco assim. Ele joga a corda. Você precisa estar o quê para subir nessa corda? Hein? Habilitado. Se não tiver, não sobe na corda. Mas você sabe. Mas se não tiver habilitado, não faz. Quer dizer que para conseguir fazer, é preciso saber e estar habilitado. O que é que nós queremos fazer? O que eu falei aqui que desejava para vocês? Desejo que todos tenham a paz. Você vai ter paz se você fizer o quê? Souber como agir e estar habilitado. Porque senão você sabe, tenta e não consegue. Sabe perdoar? A maioria das pessoas nem sabe. Sabe perdoar? Tem uns que sabem. Então me ajuda aí. Como é que é? Como é que é? Sabe como é que perdoa? Porque se você não sabe como é que perdoa, você nem vai tentar. Todo mundo te enfesar, você está podre da vida com ele. E não perdoa nunca, você não sabe. Você nem sabe como é que é. O que é perdoar primeiro, para depois saber como? O que é perdoar? Perdoar é o quê? O que é que nós precisamos perdoar? É o quê? Fala. Esquecer não, porque esquecer precisa de anular a memória. E você pode perdoar sem... Porque não tem jeito de esquecer. Fala, esqueça. Fala, como? Só se fizer uma operação aqui no meu hipocampo, aí anula a memória. Pronto, esqueci. Nem sei o que foi que aconteceu. Quer dizer que para perdoar não tem nada a ver com esquecer. Nada a ver. A gente perdoa o quê? Às vezes não é bem uma agressão. Quer dizer que tem que falar uma outra palavra. Que agressão tem que perdoar, né? Ofensa. Perdoa uma ofensa. Porque você é pequena, média, grande. Agressão cai lá nas grandes, né? Então, a gente perdoa uma ofensa. Qualquer coisa que fizeram contra nós, uma ofensa, aí é que a gente vai perdoar. Você quer perdoar? Todo mundo. Claro que eu quero. Mas por que você quer? Bom, primeiro porque Jesus falou para perdoar. Mas segundo, é porque é do meu interesse. Se eu não perdoar, eu fico me... Diz que quem não perdoa, é como se tivesse bebido, porque a gente está com raiva do outro lá. Ele fez a ofensa e eu não perdoei. Quem não perdoa é como um sujeito que bebe veneno querendo que o outro morra. Então nós queremos perdoar por isso. Eu já estou com a ofensa. Agora eu preciso perdoar. Porque eu não quero me arrebentar todo aqui por causa dessa ofensa que está aqui. E a mágoa aqui dentro, o ressentimento, né? Não sai sozinho, a gente precisa ajudar. Ele fica lá. Se você não mexer com ele, ele fica lá a vida toda. Tem gente que levou uma ofensa na outra vida. E nessa daqui o sujeito está aí perseguindo o outro. Chama obsessor, espírito obsessor. Foi ofendido lá atrás. E ele está atrás da gente desde aquele dia até ontem. Hoje ele ainda pode mudar de ideia, mas até ontem ele estava.
Quer dizer que a ofensa que não é perdoada, ela fica lá, a vida toda. Muito tempo. Então nós queremos perdoar. Todo mundo quer. Você me ofende, mas vou deixar isso para lá. Vou deixar. Deixei. Quando a gente deixou para lá, o que foi que a gente fez? Fala alto e claro. Tirou a mágoa, jogou a mágoa fora. Então é isso que é perdoar. O que é perdoar? Jogar a mágoa fora. Ah, mas ainda estou lembrando. Mas jogou fora ou não? Joguei. E aí, está magoado? Não, joguei fora. Mas sei direitinho o que o outro fez. Por isso que não é esquecer. É jogar a mágoa. Porque você pode esquecer sem jogar a mágoa. Pode esquecer, mas não jogou. Então, esquecer sem jogar a mágoa fora, não pode. Então, para perdoar precisa de duas coisas. Falei isso um dia desse, só que falei em outra sala, né? Você estava lá. Então fala aí. O senhor fala. Ela sabe. Ela só não fala porque ela tem um outro negócio que chama o quê? Vergonha. Mas ela sabe, não fala de vergonha. Bom, então, para perdoar precisa de duas coisas. Duas coisas. Primeira, é isso aqui. Agora é perdoar. Para perdoar precisa de duas coisas. Primeira e segunda. Você quer perdoar e vai começar. O que você tem que fazer? Primeira coisa. São duas coisas. Sem as duas não perdoa. Ninguém nunca falou isso para vocês? Nunca leram esse livro nenhum? Aliás, acho que não tem escrito isso por aí. Não estou lembrado de ter visto escrito. Mas descobri que é assim. Com isso aqui a gente perdoa. Sem isso aqui, não perdoa. Outro troço danado. Perdoar é muito difícil. Fazer essas duas aqui é muito difícil. Agora, sabendo as duas ajuda bastante. Já que a gente quer, agora eu vou fazer. A primeira é... Começa com C. Cidade. Começa com C. Carinho. Cobra. Cachorro. Começou com C. CO. Companhia. Conversa. Hein? Começa com C, mas não é não. Quem falou? A mesma? A mesma pessoa? É. Quer dizer que chutar duas vezes é bom, né? Porque na segunda ele pode. Compreensão. Então, compreender. Mas compreender o que? O cara me fez uma ofensa e eu aplico compreensão nele, no que ele fez. E nele. Quem é esse sujeito? O que foi que ele fez mesmo? Por que ele fez? Ele teria a chance de fazer diferente? Às vezes é uma criança que te xingou. É ofensa. Aí você quer bater nela criança. Aí você compreendeu. Sendo criança, não tem juízo, logo. Aí, ó. Compreende? Fiz a primeira coisa. Agora eu tenho que entrar na segunda.
Porque se eu não fizer a segunda, eu não perdoei, mesmo tendo feito a primeira. Eu compreendi que é uma criança e criança não tem condições de fazer diferente, mas ainda estou aborrecido. Criança idiota só. A gente passa, eles xingam a gente. Um dia eu ia viajando de trem do Rio de Janeiro para São Paulo. Tinha um trem antigamente que não tem mais. Era um trem bacana. Não era o trem bala, mas era um trem bonito, moderno, confortável, de ar-condicionado e tal. E tinha aquele trem lá. Eu peguei o trem lá e fui para São Paulo. Na hora que chegou lá adiante, tinha uma estação, o trem parou lá. E na hora que o trem sai da estação, ele sai devagarinho, né? E vai devagarinho assim, ó. Vai pegar velocidade lá adiante para sair da cidade, não andar muito depressa na cidade, principalmente cidade pequena, assim, do interior. Então o trem foi devagar e do lado de fora do trem tinha uma porção de garotos que ficaram correndo ao lado do trem. E eu estava assim na janela. Bom, se for assim é uma beleza. Eles correram atrás do trem e ao lado da minha janela tinha um garoto lá que me viu e começou a fazer careta para mim e fazer gesto feio e até xingar. Ele deve ter pensado assim, agora eu já estou compreendendo, né? Ele deve ter pensado assim, ele está dentro do trem, o trem está andando, ele não vai descer daí de jeito nenhum para me pegar. Então eu posso fazer o que eu quiser com ele, que está tudo defendido. E criança gosta disso. E ele começou a fazer uma opção de coisa, e eu tive um primeiro impulso de achar ruim. Mas aí eu me lembrei disso. Falei, opa, tem que aplicar uma compreensão aqui, senão vou ficar com raiva desse menino aí. E vai me adiantar o quê? Nada. Não vou pegar ele, o trem está correndo. E mesmo que eu estivesse lá na rua, não ia pegar ele, embora passasse raiva dele. Aí eu comecei a olhar para ele e falei assim, falei para mim, né? Esse garoto deve estar se divertindo horrores, porque quando eu era garoto eu gostava de fazer isso. Eu não lembro de ter feito isso, porque não tinha trem lá passando devagar, né? Mas eu teria feito isso, aquilo ali. Que é divertido. Ah, seu idiota, deve daí, você for homem, vem cá. Né? Garoto gosta disso. Então foi pensar assim, eu comecei a rir. Aí o trem saiu e ele ficou para lá. E eu falei uma palavra agora para mim, que era essa segunda coisa aqui, ó. Que é o quê? O que você falou aquela hora? Isso. Compaixão. Por isso que não era a primeira, era a segunda. Compaixão. Compaixão é a segunda coisa. Então você compreende e depois tem a pena. Se você conseguir ter pena, perdoa. Se não conseguir, você só compreendeu e tal, mas não perdoa. Não completou, né? Agora se você falar, coitado daquele menino, né? Tadinho, está se divertindo ali. Aí eu fico bem. Aí saiu tudo. Não estou com raiva dele, nada. Ou seja, isso é perdão. Se não for assim, não perdoou. Eu perdoei, eu não fiz nada com o cara e perdoei. Eu só fiquei um pouco aborrecido, fechei a cara umas 2, 3 horas, mas perdoei. Falei, não, você não perdoou. Você fechou a cara. Fechou a cara, mas não fiz nada. Falei, fechou a cara. Mas fechar a cara é nada. Falei, não, fechar a cara é punição. Ele olha para você, você está com a cara fechada, você está punindo ele. Bom, isso aqui foi de passagem porque a gente precisa. Então, nós precisamos de
conseguir fazer as coisas. Eu queria conversar com vocês uma frase do Allan Kardec. É aplicar o estudo, né, o conhecimento em cima de assuntos que são instrutivos. Estudar é isso, você pegar um assunto, mexer com ele, e aquele assunto instrui. E o Allan Kardec falou uma coisa lá que é muito instrutiva e a gente geralmente não pensa muito naquilo não, ou às vezes também nem sabe, até já ouviu, mas não pensou, logo não sabe. Está no Livro dos Espíritos, tem lá, sabe que o Livro dos Espíritos, as perguntas são numeradas, né? 1, 2, 3, né? Tem a pergunta, eu sei 3 perguntas do Livro dos Espíritos, de cor. 3, primeira, 439 e a 739. Essas três eu sei de cor. A pergunta e a resposta, né? Mas só quero, primeiro que é Deus, primeiro, né? E essa daqui deve-se comer carne, essa aqui. Agora essa daqui, 439. Essa daqui, a 439, é a respeito da ligação dos espíritos desencarnados com os homens, com as pessoas. E nós vivemos num mundo, que é a Terra, que é o lugar onde nós vivemos, que é cercado de espíritos. Os espíritos encarnados estão, que são como as pessoas encarnadas. Onde é que estão as pessoas encarnadas? Estão para tudo que é lugar. Você está andando por aí, elas estão passando perto de você, nem estão te vendo, mas estão indo. Anda lá no calçadão. Quantas pessoas passam por você? Dificilmente você encontra um conhecido. Se não encontrar nenhum, você passa por centenas de pessoas e nem nota. E elas também não notam você. Por exemplo, tem mais espírito em volta da gente do que encarnado. Em volta da gente não é olhando para a gente, não. É passando. Estão por aí. Agora, tem alguns que notam a gente, percebem a gente e lidam com a gente. Lidam? Lidam com você. E me fazem o que comigo? Me orientam, me ajudam. O que eles fazem comigo? Me prejudicam? Bom, vamos chamar de influenciam, um verbo neutro, né? A influência pode ser boa ou má. Então a pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos foi esta: influenciam os espíritos, né? Influenciam os espíritos aos homens? Se eu fosse espírito, falava assim: não, só as mulheres. Não, espírito não ia falar isso, não. Quando nesses livros aí fala homem, mulher está junto ou não? Está junto, né? Então não precisa falar mulher. Por que os políticos falam? Senhores e senhoras, eu cumprimento aos senhores e às senhoras. Por que político faz isso? Não precisava falar. Quando fala homem, está falando ser humano. Ninguém fala homem querendo dizer o alfa, macho. Não.
Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer ser humano. Quando você fala, meus senhores, você está falando para todo mundo, homem e mulher. Todo mundo. É igual falar, vossas excelências. Vossas excelências é só para homem? Não, para homem e mulher. Vossas senhorias. Ou mesmo a palavra vocês. Vocês é para os homens só. Então, influenciam os espíritos aos homens. Bom, a pergunta foi esta. Esta foi a pergunta. Fiz a pergunta, agora vem a resposta. Esta resposta merece estudo, porque é muito importante. Eles responderam assim, muito, essa eu vou até escrever, muito mais do que podeis. Os espíritos se dirigem sempre na segunda pessoa do plural. Os verbos são conjugados na segunda do plural. Vós, do que podeis vós. Influenciam muito mais do que podeis imaginar. Imaginar. Olha só. Então os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos imaginar. Foi isso que os espíritos responderam. Mas quanto que é isso? Mais do que? Então deve ser muita coisa, porque eu posso imaginar muito. Quanto que eu imagino que um espírito me influencia? Um espírito pode me influenciar bastante, pode me influenciar para eu fazer alguma coisa que eu não estou fazendo, ou pode me influenciar para eu não fazer uma coisa que eu já estou fazendo, pode me influenciar para o mal, pode me influenciar para o bem, dependendo do tipo de espírito. Então acho que espíritos me influenciam umas 4, 5 vezes por dia, eu acho. Porque ele vai perder tempo comigo. Quando eu vou fazer palestra, algum espírito me influencia? Sem dúvida. Agora tem um me influenciando aqui? Tem. Alguém está vendo? Não. Por que não? Nós não temos a aparelhagem certa para ver o outro domínio, o domínio espiritual aí. A gente não enxerga lá. Que é aqui mesmo, mas é na outra dimensão, onde os espíritos moram, onde eles são visíveis, é na outra dimensão. Então, a gente não nota, não vê, mas mentalmente eles influenciam. Se ele quiser pegar em mim, ele não pode, porque a minha matéria é diferente da dele. Então, com a mão ele não pode me influenciar. Aí, e com o pensamento ele pode? Fala, pode. Por que com o pensamento pode? Porque o pensamento da gente é da mesma natureza do pensamento dele. Porque ele é uma pessoa, ele tem mente. E a gente é uma pessoa, a gente tem mente. E a mente é igual. A mente é da mesma natureza. A mente nossa é extrafísica. A nossa mente é essa, porque ela está no corpo espiritual, não no corpo físico. O corpo físico capta o pensamento como uma antena. Aqui no cérebro tem uma glândula que é a antena, que capta o espírito que a gente é. Quando o espírito pensa, a antena, a epífise, capta. E faz igual um aparelho de rádio captando. Capta.
analisa, converte, transforma, conduz, vai para outro lugar, quer dizer, vai para o órgão, tem um órgão aqui na cabeça, mas é o órgão de Broca, que é o órgão da palavra, o centro da palavra no cérebro, vai lá, é analisado, depois vai para a garganta, na laringe, alto-falante, aí o som aparece, que aliás é desse jeito que a gente fala. Então, o pensamento do Espírito, o Espírito pode influenciar a gente com o pensamento, e é nesse sentido que o Allan Kardec perguntou, eles influenciam muito mais do que podeis imaginar, mas eu imagino muito, assim, você não tem como imaginar que tanto, porque qualquer quantidade que você imaginar, eles influenciam mais. Eles, então não é só um, eles, espíritos. Sabe o que o Espírito escreveu mais? Essa palavra, essa resposta não terminou aqui não. Aí, ponto, continuando, influenciam, vou escrever tudo, influenciam tanto que, vírgula, de ordinário, acho que ele falou outra palavra lá no livro, de contínuo, ou de ordinário, né? De ordinário, vírgula, são eles que vos dirigem. Nossa, isso aqui é demais. Influenciam tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então os Espíritos me dirigem. Assim, é isso que ele falou. Os Espíritos dirigem você? Dirigem. Dirige é o quê? Interfere no seu pensamento para quase tudo que você pensa. E interfere tanto que você quase que constantemente está fazendo aquilo que ele queria que você fizesse, e não o que você queria. É isso que dirige, quer dirigir. Está lá. E quem respondeu isso para o Allan Kardec foram espíritos de alto nível, os espíritos da codificação. Eram 18 espíritos de escola, espíritos de alto nível. Tinha Galileu, tinha Sócrates, tinha Santo Agostinho, aquele Santo Agostinho lá, o filósofo, São Luís. É santo, todos os santos. Não é porque é santo que é ruim, e não é porque é santo também que é bom, mas tem uns caras aí que, santo ou não santo, eles eram de primeiríssima. São Francisco, São Vicente de Paulo, a história deles é notável. São Luís, Santo Agostinho, a história deles é notável, como seres humanos de alto nível. E na doutrina espírita eles comparecem como espíritos muito adiantados. 18 espíritos desses de alto nível é que responderam as perguntas do Livro dos Espíritos e assinaram as respostas. Agora, essa daqui é uma que me impressionou muito, essa questão aqui, porque então o Espírito me dirige, mas eu não quero que ele me dirija. Espírito superior me dirige, fala, vou te dar uma péssima notícia, esses que dirigem você não são os elevados, não, porque os elevados não dirigem você, eles te respeitam. Espírito adiantado respeita seu livre-arbítrio, mas ele pode me orientar, fala, pode,
fazer sugestões assim, não sobre o que você deve fazer, mas sobre as suas opções, as suas escolhas, para você ter uma ajudinha ali, mas não interferem na sua decisão. Agora os de menos nível interferem. Se eles puderem, eles fazem você fazer ou fazem você não fazer. Mas eu não tenho escolha. Tem alguma. É por isso que ele não diz aqui, olha, são eles que dirigem o tempo todo. Ele não falou isso. De ordinário. Quer dizer, dentro de um padrão normal, 70%, 80% assim do que você faz, é dirigido por Espírito. Fala, tá brincando? Eu obedeço Espírito aí de nível menor, 80%? Fala, não é porque eu quero. E não fica bravo comigo não fui eu que inventei não, só estou te contando. Está lá no livro, estou estudando isso aqui com você, estou interpretando o que está escrito. Então, espíritos nos influenciam tanto, mas o que eu tenho que fazer? Para você tem que arrumar um jeito de escapar deles. O que é que Jesus falou? Vigiai e orai, para não cairdes na tentação. Mas tentação a gente não reza, não é para não cair na tentação. Você olha, na reza você pode até pedir para não cair na tentação, mas não tem nenhum espírito adiantado, nenhum espírito benfeitor que vai evitar que você caia na tentação. Não vai me ajudar? Ajudar até que pode. Tem um buraco lá, tem um buraco ali, ó. Ele pode até, mas não evita que você caia. Eu quero cair. Então vai de cabeça, vai lá. Senhor Jesus, não me deixe cair na tentação. Vou deixar, querido. Desculpa, não vou. Quer dizer, você quer o quê? Que eu não deixe você cair em tentação? É isso que você quer? Está brincando, rapaz? Eu botei você aí para você lutar e aprender a não cair em tentação. Agora, na hora que você vai cair, eu corro lá e não deixo. Está brincando? Você vai cair em tentação, sim. A menos que você vigie. Assim, vigiar e orar defende? Defende. Como? Me protege assim, um campo de força? Não. Alerta você. A escolha é sua. O auxílio aí é no sentido de ajudar a saber. Mas eu não estou sabendo quando é que o Espírito falou. Eu sei que não está. Porque a mensagem dos Espíritos é assim, ó. Sabe como é que a mensagem chega? Digamos que aqui é o neocórtex cerebral, a área da consciência. Vamos pegar aqui um ponto. Aqui, ó, é o início da área da consciência. E aqui é a área da consciência. É aqui que você toma consciência das coisas. Mas começa aqui, ó. Quer dizer que quando a mensagem que você, espírito, mandou para você, corpo, ela sai da mente e tem que cair no cérebro. Então, ela sai da mente, que está ali, ó, e vem para cá, ó. Quando ela cair aqui, aí você toma consciência. Aqui, ó, ali não. A mensagem chegou, ó. Ela chegou de lá, ó. A mensagem chegou em ondas, né? Atingiu a antena, foi captada, convertida, amplificada, etc e tal, e chegou aqui. Quando ela cair aqui, aí você tem a ideia. Aqui.
Vamos chamar esse ponto aqui, ó, da consciência, vamos chamar de ponto C. E ali vamos chamar de ponto E. Eu, né? Eu, o espírito. O eu é o espírito. Esse troço aí que você chama de você, isso aí é o corpo, não é você. Nunca você pode falar meu espírito. Nunca você pode dizer isso. É a mesma coisa do seu paletó falar minha camisa aqui, ó, fala, o meu Rodrigues está aqui. Minha camisa não vai falar isso de mim, eu que falo minha camisa. Fica quieto aí, você não fala meu Rodrigues. Eu não sou seu, você que é minha. É o espírito que é o dono do eu. Quando fala eu, esse é o espírito. Então a mensagem vem para cá para o cérebro, cai aqui no ponto C, C de consciência. Agora, e chegar um espírito de fora? Um espírito de fora, sujeito de fora, vamos chamar de S, um sujeito, chegou lá, desses que influenciam a gente, influenciam muito mais, né? Um espírito. Ele chegou perto de você e mandou um pensamento. Aqui, ó. O pensamento vai aqui, ó. E vai cair ali. Quando cair aqui, você toma consciência. Quer dizer que quando uma ideia chegar aqui no ponto C da sua consciência, eu pergunto, ela veio de E ou veio de S? Você não sabe. Ninguém sabe. Quando cai aqui, ó, você pensa que é você. Todo mundo faz assim. Os espíritos influenciam a gente pensa que é a gente. Por isso que eles influenciam anonimamente. Eles fazem você cair no buraco e você fala, não, caí no buraco, me deu vontade de pegar o cara, eu peguei e bati nele. Ah, te deu vontade? Veio de onde essa vontade? Ah, veio de mim, ué. Veio aqui de ser. Mas você não é você, você é lá, ó. Você é lá, ó. Veio de você, veio de lá ou veio daqui? Não sei. Ninguém sabe. Bom, tem uns caras no meio aí das pessoas, são chamados médiums. Médiums. São só 10% da população. 90% recebe desse jeito aqui, ó, e não sabe de onde que veio. Agora, os médiums, eles têm um aparato de sensibilidade diferente um pouco, tem um preparo. É um negócio adquirido e tal. A gente não entende direito como é que é esse negócio da mediunidade. Mas o cara tem essa propriedade, essa sensibilidade. E ele tem a capacidade de saber se veio dali ou se veio daqui. Só que ele também é gente. E não é toda hora que o médium faz essa distinção. Para o médium conseguir fazer, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que se educar, se estudar a mediunidade e depois exercitar para ele aprender. Quando ele aprende, está treinado, está habilitado. Não é desenvolvido. Essa palavra desenvolvimento é imprópria. É habilitada que é melhor. Ele vai se habilitar durante o processo de treinamento. Quando ele estiver habilitado, ainda tem uma outra coisa para os médiuns, mesmo habilitados. Ele é habilitado, mas ele está agora em condições normais, ele não percebe direito. Mas chegar um espírito acostumado com ele e com urgência de falar, o espírito manda uma mensagem, manda daqui, ó. Então, e ela cai lá e o médium capta que aquilo veio do espírito. Aí ele precisa se recolher para ele poder captar a mensagem dali. Então, os médiuns, para ajudar os médiuns a tomar consciência do fenômeno que está acontecendo com eles,
Existe um processo que nos centros espíritas a gente estuda e programa para produzir. Então tem as sessões mediúnicas. Nestas sessões a gente coloca os médiuns lá para fazer a sessão. E na hora que começa a sessão, a gente põe todo mundo calado e em estado de preparo. Tem que fazer uma preparação, um relaxamento e uma preparação de relaxamento. E agora, para jogar a pessoa numa profundidade de relaxamento, dentro da qual fica mais fácil captar o espírito dali, ó. Isso chama transe. Tem que botar o médium em transe. Então ele senta lá e se coloca numa posição de expectativa de transe. E aí a oração, primeiro relaxa, agora faz a oração. A oração, porque na oração todo mundo se recolhe e adere, né? Todo mundo. Quem não adere são as pessoas que não respeitam, estão lá para rezar, tal. Também não estão lá na sessão, estão por aí. Se for fazer uma prece aqui, uma opção de gente vai aderir a alguém, não vai. Isso não está fazendo a prece. Mas aqueles que fazem a prece, eles entram num estado alterado de consciência, mesmo que não sejam médiuns. Agora, eles não sendo médiuns, eles entram num estado alterado de consciência, chama alfa, estado alfa. Eles entram naquele estado. Neste estado, eles têm facilidade de elevar o tônus vibratório da mente. E então eles deixam de captar influenciações de outros espíritos, que às vezes são espíritos ruins. E eles estão lá, entrando no estado alterado, o não médium não entra em transe. Entra no estado alterado. Ele não entra em transe. Então ele não capta espírito, o não médium, mas entra no estado alterado. E ele irradia pensamentos com mais vigor, com mais força e com mais eficiência. Então, numa sessão mediúnica, a gente deve tomar o cuidado de colocar várias pessoas que não são médiuns para poder ajudar no fenômeno mental da sessão. É até recomendado. Tem um livro do André Luiz chamado Mecanismos da Mediunidade. É um livro difícil de ler. Ele é muito científico, muito cheio de física e de coisas assim. Mecanismos da Mediunidade. Se você não estiver bem com a física, nem mexa com aquele livro. Mas lá naquele livro, ele trata do fenômeno mediúnico de um modo muito científico. E ele então compara a sessão mediúnica lá com um condensador. E o condensador tem todo condensador. Vocês lembram disso no colegial, não? Quando vocês estudaram física? O que é um condensador? Ninguém lembra? Condensador é um conjunto de duas placas metálicas condutoras de eletricidade separadas por um dielétrico. Isso aqui é o dielétrico. Dielétrico é isolante. Então tem duas placas metálicas e um isolante entre elas. Agora essa placa liga com a outra e a outra são duas placas outra vez separadas por um dielétrico. E várias placas separados por um isolante aqui. O condensador tem uma série de finalidades na eletrologia. Várias finalidades. Mas uma delas, muito importante, é a de captar frequências escolhidas. Então, se eu movimentar estas placas aqui, ó, a quantidade
Se eu mudar a superfície entre as duas placas assim, ó, quer dizer, eu diminuí a superfície de contato. Com isso, eu altero a competência do condensador de captar frequência. Ou seja, eu posso isolar frequências, várias frequências que estão chegando, e ouvir só uma. É por isso que no rádio tem um condensador variável, que a gente movimenta essas placas aqui por meio de um botãozinho. E com isso a gente altera a frequência da capacidade do condensador. E alterando a frequência, eu isolo uma dada frequência. E com isso a gente sai de uma estação de rádio que está numa frequência e altera a competência do condensador, ele passa a captar outra frequência. Então a outra frequência agora chega e não encontra resistência para entrar. E as outras frequências todas encontram uma frequência impossível de bloquear. Então as outras frequências não entram. Isso é condensador. Então, os espíritos, o André Luiz fala no livro que a seção fenomênica é como se fosse uma porção de condensadores assim, ó. E a gente deve separar 2 médiums por um não médium, que é um isolante, para tornar o conjunto das pessoas mais eficiente na captação de frequências escolhidas. Porque quando um médium for captar um espírito, é só aquele. Quando o outro for captar um espírito, é a frequência daquele espírito. Vai ajudar os médiuns a captar. Quer dizer que o médium, numa sessão, ele fica auxiliado pelo apetrecho da sessão e fica auxiliado pelo transe. Porque quando ele entra no transe, o estado alterado de consciência para esses 10% de pessoas, que são os médiuns, quando o médium entra num transe, ele agora fica disponível para uma dada frequência. E quando o espírito usa aquela frequência, o médium capta. Daqui ele capta o espírito ali. E ele pega o pensamento com maior ou menor nitidez e eficiência. Dentro do transe. Quer dizer que o transe ajuda o médium a captar a mensagem do espírito. Bem, então eu expliquei isso porque quando não está em transe, o médium não capta com facilidade de espírito. Porque se ele captasse, os coitados dos médiuns não tinham sossego, porque estão cercados de espírito o tempo todo. E então ele ficava captando o tempo todo, ele não podia viver. Mas ele saiu do transe, ele se isola e não capta. Ele só vai captar quando ele entrar em transe. E para ajudar a entrar em transe, a oração é o melhor recurso, porque a oração faz o indivíduo elevar o coeficiente vibratório da mente. E elevando, ele passa a captar agora frequências mais elevadas. Os benfeitores estão todos em frequências maiores. O benfeitor não está numa frequência baixa que nem o médium, nem que nem os espíritos malfeitores. Agora, um médium, ele tem a mediunidade, mas não tem preparo. Não tem preparo nenhum. Não tem treinamento. Então ele não tem domínio sobre a competência de captar. Mas ele tem a mediunidade que facilita a captação. Então ele não tem defesa. A defesa dele está aberta aqui, ó. Então, um espírito que não gosta dele pode influenciá-lo de fora, não precisa entrar lá dentro do corpo dele, não, de fora, mentalmente. Manda aqui do ponto S, o espírito manda e cai lá no ponto C. E aí o indivíduo capta aquilo que o espírito está determinando,
que pode ser uma mensagem, um aviso ou uma frase para ele fazer, e capta também um coeficiente emocional proveniente do espírito, capta a energia vital do espírito. É comum o médium concentrar e sentir a mesma ruindade que o espírito está sentindo lá. O espírito às vezes está com dor de barriga, o médium sente dor na barriga. Ele está com dor de cabeça, o médium sente dor de cabeça. Às vezes o espírito, com aquela carga de mágoa, de raiva do médium, ele para ali e o médium capta aqui e fica paralisado. Ele fica... Pessoas chegam aqui no centro com médium principiantes e me contam que o sujeito ficou paralisado e tal, e perdeu a consciência durante o tempo que ele teve ali, naquele transe provocado pelo espírito, por meio de energia. O espírito influenciou mal, o sujeito é médium não preparado, não adestrado, ele captou sem querer e sem perceber, e ele nem sabe, e nem acredita. Ele fala: você está influenciado por um espírito. Fala: não acredito nisso, sou católico, sou evangélico, sou judeu, sou budista, não acredito nesse negócio, sou esoterista. Esse negócio que vocês pensam que é espírito é cascão mental. Esoterista tem esse papo, cascão mental. Cascão mental. Teve um dia que o esoterista me falou, eu falei: o que é cascão mental? Eu tenho uma ideia do que é, mas o que você pensa que é? Aí ele não sabia e falou para mim assim: o que você sabe? Eu disse: vou te contar o que é cascão. Cascão é o perispírito velho, que o espírito abandona, e fica como se fosse uma espécie de um esqueleto de espírito, mas é um cascão. O perispírito mesmo, o sujeito mesmo já saiu de lá, já arrumou outro perispírito, mas a casca ficou lá igual casca de cobra. Aquele que é cascão astral. Vocês acham que é aquilo que vem comunicar na sessão mediúnica? Se você acha isso, rapaz, você não tem experiência nenhuma de sessão fenomênica, e portanto não tem condições de falar sobre esse assunto. Você sabe só uma meia dúzia de frases e vem falando, vem doutrinando. É igual esses protestantes que a gente encontra, que às vezes bate na porta da casa da gente. Teve um dia, quando eu era muito pouco experiente com protestantes, né? E o sujeito bateu lá na minha casa e queria me doutrinar. Acho que era Testemunha de Jeová ou uma coisa. Ele queria me doutrinar, queria conversar sobre Bíblia e tal. E eu tentei recusar, tentei sair fora e ele não saía. Aí eu falei assim: olha, moço, eu sou espírita. Para que eu falei assim? Espírita, está aqui na Bíblia, Levítico capítulo 18, está aqui, ó. Levítico 18, e Deus condenou, Moisés condenou a comunicação dos espíritos. Eu falei: Moisés condenou? Ele assim: condenou, proibiu. Eu assim: então é possível que o Moisés não ia proibir o impossível. Quer dizer que espírito comunica, você está admitindo? Ele assim: mas é o capeta que comunica. Assim: está escrito aí na Bíblia que é espírito. Você que falou, você leu aí, ó. Não é capeta, capeta é outra coisa. Capeta é com C-A, capeta, perê, T-A. Agora espírito é diferente. Mas não adianta você argumentar. Não, está condenado aqui em Deuteronômio 21. E vem com outro negócio lá. Ou seja, quando um protestante parar perto de você para conversar, não diga que é espírita. Fala: eu sou ateu e não quero conversa. Aí é melhor. Mas se falar que é ateu, ele ainda vem com alguma coisa lá na Bíblia para mostrar que Deus existe, que não sei. Quer dizer, eles são difíceis de recusar. A melhor coisa que eu descobri para fazer é assim: olha, eu estou muito agradecido de você ter vindo me procurar. Então, mas vou te pedir um favor. Eu não estou desejando. Então peço a você a delicadeza de ir adiante aqui, ó, a vizinha ali, ó. Você está indo de casa em casa, né?
pula essa daqui, vai naquela ali, porque eu não estou querendo. Desculpe, nada contra você. É só que eu não estou mesmo querendo. E se ele insistir e falar, moço, não estou querendo. Pronto, acaba. Se você fala que não está querendo, o que o cara vai falar? Agora, se você quiser, você fala, ué. Eu estou falando isso aqui para o caso de você não querer. Não é porque a maioria não quer e fica doido para ele ir embora espontaneamente. Não vai nunca. Ele fica lá, ele dorme lá na sua casa essa noite. Bem, então, voltando aqui a esse ponto para a gente encerrar, que já passou da hora. Né? Vocês nem para me avisar que passou da hora. Só para encerrar. Então, espíritos influenciam muito você. Mas só eu? Falei, não, você, ser humano que está aí, aqui ou lá na Índia, ou lá no Afeganistão, ou lá no Alasca, qualquer lugar do mundo, é cheio de espírito. Eles influenciam muito você. Influenciam tanto que você não imagina nem que está sendo influenciado, nem quantas vezes. É o tempo todo. Se você bobear, ele dirige sua vida. O que eu tenho que fazer? Elevar o padrão vibratório. Se você elevar, ele não te alcança. Sai de baixo. Como é que sai? Desliga a tomada mental. Como é que desliga? Migra para cima. Faça uma prece sincera. Fecha o olho, meu Jesus, queria muito poder ajudar os nossos irmãos que estão aqui querendo me alcançar, mas não estou em condições de fazer isso no momento, até porque não é nem hora e nem eu tenho tempo. Agora estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo alguma coisa. Então peço a delicadeza dos irmãos serem atendidos num lugar adequado. E quero abençoar os meus irmãos com muito carinho, que a tua bênção, Senhor, envolva esses espíritos. Se você for sincero nisso, você emite uma irradiação que eles saem fuzilando de perto de você. Eles não aguentam isso aí. Eles não aguentam vibração boa. Porque eles estão numa vibração ali, ó. Vibração boa é dolorosa para eles. Entende? Porque tem muito espírito e estão influenciando todo mundo. Mas quem me influencia, me conhece, fala, sim. Então tem tanta gente que me conhece assim. Às vezes não são tantos, não, são uns 35 assim, que te conhecem, né? Aí é muito, né? Porque um larga, outro pega, outro larga, outro pega. Está influenciando. Isso não... Aqui a pergunta, 439. Influenciam mais do que podeis imaginar, e de ordinário são eles que vos dirigem. Nós temos que lembrar disso para a gente aprender a vigiar um pouquinho mais. Se você vigiar, você sabe o que fazer. Se você fizer alguma coisa contrária ao interesse do bem, não tem santo que te protege. A sua vibração caiu, ele te acerta na hora. Tem uma trovinha do Cornélio Cristo que fala assim: espírito obsessor não convive ao nosso lado se trouxermos todo o tempo o pensamento ocupado. Se você estiver focado em alguma coisa ali, fazendo, não te atinge. O espírito pega você pela hora vazia. Hora vazia é aquela hora que você senta lá no centro espírita para assistir palestra, mas puxa o telefone e fica. Essa o espírito te pega. Dentro do centro, ele não precisa estar aqui. Lá da rua ele te atinge. Mas com o telefone, assim, você está fazendo o que no telefone? Você foi ao centro para assistir palestra. Em vez de assistir, você está no telefone. Caiu nas garras, né? Então,
lembra disso. Oremos, rezemos, façamos oração mais vezes, muitas vezes. O André Luiz diz assim: se os homens soubessem o valor da oração, eles orariam o tempo todo. André Luiz que fala. Se eles soubessem, a gente não sabe o valor. Uma precezinha simples tira você. 5 a 8 segundos para fazer uma prece, não te custa fazer. Senhor Jesus, vou sair da minha casa para ir para o serviço. Quero manter o pensamento voltado para a tua divina inspiração. Abençoa a minha casa, eu abençoo a minha casa. Te agradeço muito pelo lar que eu tenho. Agora vou entrar no trânsito. Quero abençoar o trânsito. Obrigado, Senhor. E pronto. Vai entrar no carro? Quero abençoar o meu carro, Senhor Jesus. Obrigado por ter um carro. Entra no carro e vai. Quantos segundos você gastou? 5, 3 segundos. Na rua, se alguém te der uma fechada, agradece ao Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de abençoar o meu companheiro ali que está fora da conveniência dele. Não posso falar. Nada é contra ele, eu estou orando, poxa vida, fora da conveniência dele. Quero abençoar. E vai adiante. Agradece e abençoa. Aconteceu uma coisa ruim com você, agradece e abençoa. Aconteceu uma coisa boa, sorri, agradece e abençoa. Está esperando a pessoa, ela não veio, agradece. Ah, não veio, vou agradecer. Agradece a prova, a bênção da oportunidade que você tem de não ficar com raiva. Se você agradecer, você não está ficando com raiva. Agradece e abençoa. Qualquer coisa que acontecer com você, agradece e abençoa. Uma pessoa sorriu para você e falou: abençoado seja. Agradece e abençoa. Fala, virei fanático. Você está escapando ali dos milhões de espíritos que estão atrás do seu cangote. É isso que você está fazendo. Mas na hora que você estiver trabalhando, não precisa estar agradecendo e abençoando, não. Trabalha. Agora é hora de trabalhar. Se parar de trabalhar um pouquinho, distrair, agradece e abençoa. E volta para o trabalho. Agradecer e abençoar é a maior proteção que pode ter. Não tem nada igual. Nada igual. A gente pensava que precisava chamar um espírito para proteger a gente. Não faça isso. Ninguém te protege. O que protege você é o seu pensamento reto. Só isso que protege. Suas ações boas. Isso protege. Forma um campo de força à sua volta. Então, obrigado pela atenção. Tenham todos uma noite muito agradável. Desejo que regresse aos seus lares na segurança e na alegria. Alegria é uma decisão sua. Se você decidir ficar triste, você está enrolado. Motivo você tem. Decida ficar alegre. A vida é boa, vou sustentar desse jeito. Aí a sua vida melhora. Se você praticar uns meses esse negócio, melhora, você muda. Muda o seu tônus vibratório, muda a sua companhia espiritual. Muda tudo. E você pode ser feliz aqui nesse mundo. Do jeito que as coisas estão. A dificuldade é a mesma, você que é diferente. Cadê o livro que você ia trazer para mim? Agora? Ou aquela hora? Você vai começar? Estava onde? Não, aquela hora. Aquela hora? Eu não vi não, como é que você... Ele ia trazer um livro aqui. Eu ia ler a pergunta 459, ele não trouxe 4, 3, não. Então é isso, gente. Vamos fazer o encerramento aqui. Vamos fazer uma oração de serviço, não de súplica. Não precisamos pedir nada. Jesus falou assim: não é por muito rogardes que ireis receber. Nosso Pai que está no céu já sabe o de que necessitais.
Jesus que falou. Eu só estou repetindo. Não vamos pedir nada. Eles já sabem. Nós vamos trabalhar, irradiar, usar o pensamento para ser útil. Vamos irradiar. E aí todo mundo sai muito mais atendido do que se tivesse tomado 200 passes. Quando você faz um serviço, você ganhou mais do que se tivesse ganhado 200 serviços.